Boa tarde. Antes de iniciarmos, gostaria de dedicar esse trabalho dessa tarde a todos os corações que assumiram a responsabilidade perante o plano espiritual e perante nós, os encarnados, com as eleições do dia de hoje. Grande responsabilidade, grandes compromissos, que eles tenham lucidez, coerência e que saibam administrar e trazer para cada um de nós, independente do estado, do município, os recursos de que a população necessita. Bom, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, ele diz para a gente assim: Jesus pôs-se novamente a ensinar à beira do mar, e aglomerou-se junto dele tão grande multidão que ele teve de entrar numa barca, no mar, e toda a multidão ficou em terra na praia. E ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. Um pouco mais adiante, Marcos fala assim: à tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisto surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: quem é esse, a quem até o vento e o mar obedecem? A simples leitura desse texto sensibiliza muito a gente, por verificar a grandeza dos recursos desse amado Mestre Jesus, criado como nós, simples e ignorante, e que na sua trajetória evolutiva conseguiu os recursos para movimentar com maestria os elementos da natureza, de tal forma que conseguia acalmar as ondas, acalmar a ventania, mostrando para a gente que os recursos estão em cada um de nós, à medida que nos permitimos o desenvolvimento, o conhecimento, o aprimoramento e a moralidade. Causa-nos também estranheza. Mas, trazendo um paralelo para o mundo material, quando submetemos uma série de ingredientes a uma cozinheira e simplesmente deixamos-los à disposição, saímos e retornamos para o almoço, o que encontramos? A mesa posta, com uma variedade muito grande de ingredientes, muito bem movimentados, manuseados,
com pressão, com temperatura apropriada, no tempo apropriado, com a junção dos ingredientes e elementos apropriados, nas quantidades apropriadas, que traz para a gente o quê? O sabor, e traz para a gente os recursos que irão sustentar o nosso sistema fisiológico por mais algumas horas. Fruto de quê? Conhecimento, vivência, experiência, sabedoria, aquisições. Também nos surpreende quando, estudando a doutrina espírita, nós verificamos o movimento de corpos no ar. Transporte de objetos. Mas, quando a gente para estudar, e que a gente verifica quando os espíritos explicam para a gente que a matéria, mesmo a matéria mais condensada, mais agregada que a gente conhece, não está perfeitamente unida. Vamos nos lembrar daquela peneirinha que a mãe usa para tirar a nata do leite? Toda matéria, quando conseguimos adentrar na sua capacidade de agregação, existem partículas infinitamente pequenas que permitem o transpasse de um lado para o outro. É onde se dá esse movimento natural, em que os espíritos, na movimentação fluídica, através do pensamento, buscam, aproximam a energia, movimentam o fluido, interpenetram o fluido e suspendem o objeto, fazendo com que ele se locomova. Por que essa introdução? Por que essa consideração? Porque o tema de hoje traz a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. E muitos de nós podemos ficar assim um pouco surpresos, mas como? Os espíritos têm capacidade de atuar nos fenômenos da natureza? Sim, têm capacidade de atuar no fenômeno da natureza. Então quer dizer que nós estamos à mercê? Não. Não estamos à mercê. Estamos à mercê de uma lei natural, de um código divino, que movimenta os recursos de acordo com a condição evolutiva e para beneficiar cada um de nós. Porque uma coisa que precisa ficar muito clara para todos nós é que a lei de amor, ela prevalece sempre. Às vezes, reclamamos daqueles temporais, daquelas tempestades, né? Que causam grande transtorno, às vezes causam grandes transtornos, sim. Mas por que será que aconteceu aquela tempestade, aquele temporal? Por que será? Porque era necessário. Talvez cada um de nós tenha dificuldade nessa compreensão, mas era estritamente necessário. Primeiro, para a limpeza dos miasmas do ar. Mas Maurício, naquela tempestade, naquela grande dificuldade, naquele grande evento da natureza, muitas pessoas acabaram perdendo as suas vidas. Ora, mas a morte não existe. O que é perder a vida? É retornar para a pátria verdadeira? Mas se o acaso não existe, será que nós mesmos não negociamos, por ocasião da nossa reencarnação, um retorno à pátria verdadeira nessas circunstâncias? Por compromissos anteriores? Ou compreendemos dessa forma, ou iremos pensar que Deus, numa piscadinha de olhos, se esqueceu da gente, e nessa piscadinha de olho a gente ficou sujeito ou suscetível a um evento da natureza e a gente acabou desencarnando.
desencarnar. Faz parte da nossa trajetória evolutiva. Cada um de nós está aqui hoje se preparando para esse momento. Claro que ele causa ainda um pouco de surpresa para a gente, né? A gente sabe que nasceu para crescer, evoluir, aprender, desenvolver, aprimorar e morrer. Mas se alguém perguntasse, olha só, estou com uma vaguinha ali, tem 5 lugares. Vai, alguém se habilita. Está a escada, a gente passar, dá uma olhadinha, você fala, não, aquele ali é meu amigo, deixa eu tirar ele. Porque ninguém quer ir. Não é? Mas faz parte. É um movimento natural. Assim como os desastres, os acidentes que acontecem na natureza, fazem parte de um projeto. Não devemos nunca esquecer isso. O projeto divino. Que busca movimentar os recursos não para o nosso constrangimento, não para a nossa punição, não para o nosso castigo, muito pelo contrário, para socorrer cada um de nós, para nos situar num patamar cada vez melhor. Agora, claro que é uma surpresa, claro que causa admiração quando a gente observa alguém com recurso de movimentar eventos da natureza. Já pensou? Mas será que o Pai deixaria esses recursos em nossas mãos? Na condição evolutiva em que a gente se encontra? Já pensou? O que a gente ia fazer? Estão precisando de chuva na nossa propriedade. A gente ia pedir que chovesse na nossa propriedade. Na do vizinho, não. Seca. Não é assim? Então, são recursos que não são disponibilizados para qualquer um. Só para os espíritos encarregados por Deus de organizar tudo que for de melhor para cada um de nós. Nós vamos encontrar, e não devemos deixar, de lembrar, da matéria elementar primitiva, que é o fluido cósmico universal, que se encontra em 2 condições, no estado de eterização e no estado de materialização, também chamado de imponderabilidade ou de ponderabilidade. Não podemos esquecer também que nós vamos encontrar muitos recursos para aqueles que gostam de estudar, de pesquisar, no livro dos médiuns, dos itens 52 a 59, a ação dos espíritos sobre a matéria. Ainda no livro dos médiuns, no item 126 a 131, que trata do laboratório do mundo invisível. Ainda na Gênese, no capítulo 14, que trata dos fluidos. Nós vamos descobrir que não existe nada de fantasioso, não existe mágica alguma. Simplesmente espíritos de grandeza que conseguem movimentar por ordem divina os elementos da natureza. Na questão 536, a pergunta é a seguinte: os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm todos um objetivo providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. O acaso não existe. Isso deve trazer para nós um grande alívio, Um grande alívio. Nós não estamos perdidos, suscetíveis de passar por situações, sejam quais forem, que não esteja no quadro do nosso comprometimento e da nossa necessidade. E mesmo assim, aquelas que estão na nossa conta, o Pai ainda faz uma revisão toda hora. Nós, é só a gente pensar assim, na Terra, na matéria,
no planeta de prova e expiação, a gente faz uma prova, o professor deu uma nota que a gente não gostou. O que é que a gente faz? Pede ao professor para fazer uma revisão. Ele não faz uma revisão? Ele faz a revisão. Às vezes a nota é até pior. Porque às vezes ele foi complacente, mas como a gente foi chorar, ele falou assim, não, agora eu vou dar a nota justa. Mas normalmente ele não para, não dá atenção, não observa, não verifica e não procura levar em consideração todo o nosso histórico para poder ajudar um pouquinho naquela nota. Se nós, criaturas terrenas, com todas as dificuldades, estamos sempre revendo os processos, o que esperar dessa equipe benfeitora e amiga também? No item B dessa mesma pergunta, ele faz assim, o seguinte comentário. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em todas as coisas. Porém, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os fenômenos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. Mas é evidente, nem poderia ser de outra forma. Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele tem seus agentes devotados em todos os graus das escalas dos mundos. Os engenheiros siderais tudo conhecem com precisão. A gente acha que é só na Terra que tem engenheiro, só na Terra que tem cientista, só na Terra que tem matemático. Não. No plano espiritual também. E numa condição muito mais avançada, que organiza os elementos da natureza. Muitos de nós reconhecemos a presença de Deus como? Não é através desses elementos? Porque Deus, quando se fala em Deus, muita gente fica confusa. Não é? Como reconhecer Deus? Através de tudo que está ao nosso derredor. Qual de nós, homem, ser encarnado, espírito, por mais inteligente que pudéssemos ser, conseguiríamos delimitar um espaço e dizer ao mar assim, olha só, você vai só até ali, dali você não passa mais não. Algum de nós é capaz de fazer isso? Então, alguém foi capaz de fazer. Algo foi capaz de fazer. Uma inteligência que nós ainda, por limite, não conseguimos nem compreender, porque se a gente for lá na escala espírita, nós vamos ver muito bem declarado pelos espíritos que os espíritos inferiores, como nós, não conseguimos entender Deus. Os bons são os agentes da vontade de Deus. E os inferiores não conseguem entender Deus. Tamanha complexidade. Né? Mas, olhando para os eventos da natureza, a gente consegue perceber. Quando a gente verifica o amor materno, a gente consegue perceber. Quando a gente verifica essa capacidade de gerar e de produzir um outro corpo, não uma outra inteligência, mas um outro corpo, a gente só pode reconhecer que Deus existe e que está presente nas mínimas coisas. A mitologia dos antigos está inteiramente fundada nas ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representavam, esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação. Esta crença é destituída de fundamento. Ela é tão pouco destituída de fundamento, quanto ainda está muito aquém da verdade.
Não existe, a gente, por dificuldade de entendimento, né, tinha o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do vento, o Deus do mar. São formas do homem primitivo identificar uma potência muito acima dos seus recursos. Mas como ele não consegue entender que todos os recursos possam estar presentes num elemento, ele começa a dividir. Então tem Deus disso, tem Deus daquilo. Não existe isso. Mas já passamos dessa fase. Outra coisa muito interessante, quando ele fala assim, na produção de certos fenômenos, a tempestade, por exemplo, é um único espírito que age ou se reúne em massa, em massas inumeráveis. Os ventos são como o sopro de Deus para a renovação da atmosfera. Eles são guiados por inúmeros espíritos, falanges de entidades, sob a direção dos engenheiros siderais. As tempestades são forças renovadoras que limpam a atmosfera. Tem uma historinha para a gente usar um termo bem tranquilo, mas é um fato, porque realmente aconteceu, é verídico. Contado por uma pessoa do movimento espírita, numa região de muita dificuldade, onde de há muito não chovia. E aí, as pessoas se reuniam, e chegou um determinado momento que eles se reuniram num grande galpão para orar, porque estava numa situação em que o rio já não existia, a vegetação não existia, os animais morriam, estava uma situação triste demais, pela falta de chuva prolongada. E aí as pessoas dedicadas, religiosas ou não, se reuniram para orar. Cada um fez a sua prece e nada acontecia. Até que uma menininha, jovenzinha, bem jovenzinha, ela, na simplicidade da linguagem dela, fez uma prece tão comovida, onde ela relatava e pedia, não para ela, para sua família, mas para aquela cidade inteira, pedindo a Deus que, pela extensão do seu amor e misericórdia, que enviasse chuva, porque aquelas pessoas, elas já estavam desistindo daquele lugar. Algumas já estavam vendendo seus pertences, se mudando, outras não tinham mais para onde vender, nem para quem vender, estavam abandonando tudo, e estava a ponto de virar uma cidade fantasma, e muita gente em muito sofrimento, em muita dificuldade, e ela foi na prece dela relatando isso para Deus, comovidamente, sinceramente, com muita naturalidade, e conversando e pedindo, suplicando as bênçãos. Quando ela terminou de fazer a prece, todos naquele galpão estavam comovidos pelas palavras dela e pela vibração que ela conseguiu movimentar, apesar de ser uma criança. E naquela mesma noite, choveu torrencialmente, e essa chuva permaneceu por dias e dias, que acabou recuperando toda aquela cidade. Aí a gente para, né? A gente ouve esses relatos, a gente fala assim, meu Deus, será que alguém foi ali, jogou uma corda, puxou aquela nuvem, trouxe para cá e ajeitou? Não. Foi isso não. Os espíritos encarregados de movimentar os recursos da natureza, claro, sem ferir lei alguma da natureza,
mas entendendo todo aquele amor, daquele coração que ali estava na figura de uma criança, receberam autorização superior para direcionar recursos para aquela região. Porque é assim que se movimenta o amor do Pai. Então, muitas vezes, nós nos encontramos em situações em que a gente acha que não vai dar conta, não é? Às vezes a gente tem dias difíceis, semanas difíceis, meses difíceis. E às vezes os nossos problemas se arrastam por mais de anos. E vez por outra parece que uma ideia visita a nossa mente falando assim, não tem jeito não, tem jeito não. As coisas para você são sempre muito sofridas, muito difíceis, não tem jeito não, tem jeito sim. Tem jeito sim. Nada está perdido. Os nossos benfeitores e amigos espirituais, eles são encarregados de nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida. Maurício, mas não pode, eu estou passando por uma perrengue que eu vou te dizer, o meu já me abandonou. Não abandonou. Ele não te abandonou. Ele está muito mais próximo de você do que você imagina. Não desista. Não desista de lutar. Não desista de enfrentar. Tenha certeza que os trabalhadores do Cristo tudo estão fazendo para que você volte a sorrir. Porque é lei da vida que a gente seja feliz. Então esses percalços, essas dificuldades são transitórias, são momentâneas, são um convite para que a gente olhe para a gente mesmo e a gente faça uma revisão, que a gente tome um rumo diferente na nossa vida, ou que se a gente já fez a revisão, já tomou o rumo e a dor ainda persiste, a dificuldade ainda se faz presente, é porque quando a enfermidade é grave, o tratamento é a longo tempo. Se você for a um médico e tiver com processo infeccioso e você precisar tomar um antibiótico, cada enfermidade vai fazer com que o médico faça a administração do antibiótico oportuno, cada um deles de uma forma diferenciada, pela característica do fármaco e pela característica da sua enfermidade. Em alguns momentos você vai tomar um por dia, por uma semana, em outros a cada 6 horas, sabe lá por quanto tempo, dependendo da dificuldade. Então, se a dor ainda está castigando, vamos confiar, acerenar o nosso coração, entregar nas mãos de Deus e falar assim, o Senhor pode resolver as dificuldades, amenizar a minha dor, mas eu preciso aprender também a passar por essa dificuldade. Então que o Senhor me dê os recursos para isso. Porque o Pai é todo amor. E nós não podemos esquecer disso, nem duvidar disso. Não há dor que perdure. Todas as dificuldades são transitórias. Todas elas. E os espíritos estão conosco, movimentando os ingredientes, interferindo no mundo material, sim, interferindo no mundo material, mas para nos ajudar, para nos socorrer, para nos sustentar, para nos fortalecer. E quando os desastres acontecerem, fazem parte do processo. Não é castigo, não é punição, não existe castigo. Existe consequência, sim. Se eu não estudo, eu não sei responder nada na prova. Mas se eu tirar 0, não é castigo. Não foi a professora que foi ruim, simplesmente eu não estudei. Se eu não estudei, não conheço o conteúdo. Se eu não sei o conteúdo, não tenho que responder. Vou assinar o nome e entregar a prova. A culpa é da professora? Não. Responsabilidade minha.
entender que os reveses não são responsabilidade de ninguém, são nossos. E que estão ali não para nos punir, para nos convidar a pegar de novo a estrada tranquila, serena e harmônica, para a gente voltar a sorrir. Que Deus nos abençoe.